Oi, eu sou Janice Rocha e você está no Som da Ciência, o podcast da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Nessa temporada, o Som da Ciência está dedicado ao programa SBPC Vai à Escola, mas neste episódio vamos abrir uma exceção. Continuamos no tema da educação, mas vamos falar da Lei 10.639, que instituiu a obrigatoriedade de inclusão de história e cultura afro-brasileira e africana nos currículos da educação básica. No próximo dia 9 de janeiro, a Lei 10.639 vai completar 20 anos. Em 2004, um ano depois de sancionada, a lei recebeu uma regulamentação por meio do parecer de número 003 do Conselho Nacional de Educação. O texto do parecer deixa claro que o objetivo é, abre aspas, reconhecer que, além de garantir vagas para negros nos bancos escolares, é preciso valorizar devidamente a história e cultura de seu povo, buscando reparar danos que se repetem há 5 séculos à sua identidade e aos seus direitos. Fecha aspas. Para falar sobre os 20 anos da lei, o Jornal da Ciência entrevistou a professora Petronília Beatriz Gonçalves e Silva. Nascida em Porto Alegre, no bairro Colônia Africana, ela tem 80 anos e é professora emérita da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Foi a primeira mulher negra a compor o Conselho Nacional de Educação e foi relatora daquele parecer 003 que regulamentou a lei. Num contexto mais amplo, o que podemos celebrar nesses 20 anos? Eu penso que o que se pode celebrar é que, ainda que num número, considerando a totalidade da população, ainda eu diria que restrito de pessoas, né, começaram e ainda começam, né, e são novas gerações que vêm chegando, a conhecer sobre as relações sociais no Brasil e, particularmente, as relações étnico-raciais. E conhecer para quê? Para aperfeiçoar no que mereça ser aperfeiçoado ou naquilo que precisa ser refeito, né? Refeito porque é preciso conhecer a história para saber que rumo queremos dar à sociedade em que vivemos, né? E para saber disso é preciso, então, para ter um rumo, eu tenho que ter um projeto, né? Um projeto de sociedade. Então, a grande pergunta é que sociedade nós queremos? Qual é nosso projeto de sociedade? Para a professora Petronília, a inclusão da história e cultura afro-brasileira e africana nos currículos da educação básica é uma vitória da luta do povo negro desde o século XVI e, mais recentemente, dos movimentos dos anos 70 e 80. No entanto, ela ressaltou que não se trata apenas de ensinar novos conteúdos. É preciso tornar mais igualitárias as relações entre as pessoas negras e não negras. E que o processo de reconhecimento da importância do povo negro para a construção da identidade brasileira depende muito da superação da ideia, segundo a qual existe uma cultura superior que deve predominar, a de origem branca e europeia. Volto a insistir, depende do projeto de sociedade dos adultos com quem os mais jovens convivem e que os adultos convivem entre si. Porque algumas pessoas pensam que o projeto do seu grupo social, do seu grupo étnico-racial, é o mais importante, né? Ou que merece ser valorizado. E isso dificulta justamente o diálogo entre os diferentes modos de pensar a vida, de construir a sociedade, de se posicionar na sociedade. Acho que temos ainda muito que construir e muito que aprender, né? E a gente aprende isso não só nos bancos escolares, nos estabelecimentos de ensino, mas no convívio diário, né? E a gente sabe que muitas vezes, ao cruzar com uma pessoa na rua, no supermercado, nas igrejas, enfim, nas
escolas, a forma como as pessoas te olham, estão revelando que elas estão te incluindo ou que elas estão te excluindo. Ou alguns nem chegam a tanto, né? Simplesmente ignoram a presença, né? Para saber qual a percepção de quem tem lugar de fala nessa história, o Som da Ciência ouviu o estudante Nicolas Quadros, que está em fase de conclusão da graduação em Serviço Social na Universidade Federal de Santa Catarina. Nicolas, que tem 23 anos de idade, foi alfabetizado já dentro da vigência da nova lei e acha que houve avanços. Ouça o relato dele. A gente não tinha isso quando eu entrei na UFSC, por exemplo, dessa forma com que a gente tem hoje, sabe? Com representatividade, com 2 professoras negras tratando de questões raciais. Então, eu vejo um avanço, sim. A questão das identidades dos alunos, sabe? Como eles estão mais... Eu não sei, eu acho que eles expressam muita verdade na forma com que eles se comportam e se vestem, sabe? E na minha época eu não lembro de ter tanta diversidade de pessoas assim, sabe? E defendendo isso de forma tão feroz, sabe? Tão pontual. E eu acho que isso é um reflexo também dessas discussões, sabe? Tipo, acaba também afetando a nossa subjetividade e como a gente se comporta, sabe? Como a gente se sente confortável para estar nesses âmbitos, assim. Tipo, eu vejo a escola como uma instituição que, historicamente, exclui corpos diferentes, né? Corpos negros, de pessoas trans, travestis, enfim, tudo que sai dessa normalidade, a escola tem esse histórico de excluir, né? De várias formas. E aí ver esses corpos ocupando a escola, mas não deixando a sua identidade, sabe? Tipo, não deixando de lado ou tentando não ser verdadeiro, assim, eu acho que é muito importante, assim, foi algo que eu observei muito, né? E eu acho que isso total é um reflexo das discussões que vem se desenvolvendo, né, ao longo dos anos. A entrevista completa da professora Petronília Gonçalves e Silva será publicada na próxima edição especial do Jornal da Ciência, que estará no ar nos próximos dias e poderá ser acessada pelo site jornaldaciencia.org.br na aba Edições Impressas. Fique ligado nas redes sociais da SBPC. O podcast O Som da Ciência vai dar uma pausa para as festas de fim de ano, mas estará de volta no dia 6 de janeiro com mais um projeto do programa SBPC Vai à Escola. Os projetos candidatos ao apoio do SBPC Vai à Escola são selecionados por meio de editais lançados anualmente. Essa semana foi divulgado o resultado do edital 2022. Para conhecer os projetos aprovados, acesse portal.sbpcnet.org.br. A SBPC deseja boas festas para todos os ouvintes do Som da Ciência. Até a próxima. Tchau!